Mais uma vez, bem-vindo, boa noite. É um prazer estar aqui com você na Canção Nova. Começamos mais um Além da Notícia. E eu estou imensamente feliz, porque hoje vamos conhecer um tema totalmente novo e desconhecido e que diz respeito especialmente, atenção, a quem? Aos religiosos, às instituições religiosas. E, claro, a todos nós, povo católico do Brasil, que vamos conhecer hoje um programa de assistência à saúde, às instituições religiosas, ao religioso. O nosso tema do programa de hoje será Programa Bote Fé Bem de Todos, o cuidado com a saúde nas instituições religiosas, a saúde física. E por que abordar este tema? Primeiro, eu trago aqui uma necessidade, uma questão. Percebendo a dificuldade da Igreja Católica e suas instituições em manter, em apresentar soluções para problemas de saúde na vida religiosa, na vida dos religiosos, especialmente no que diz respeito, por exemplo, a acesso à saúde, foi criado, a fim de promover uma solução a isto, um programa de assistência médica e hospitalar para toda a comunidade católica brasileira, através do Bem de Todos. Portanto, já quero apresentar os convidados da noite de hoje, que vão trazer para nós uma grande novidade, imagino, né? Para nosso povo. As instituições religiosas já tiveram uma apresentação deste programa de benefícios. E eu recebo aqui para conversar conosco o Padre Valdeir Goulart, sacerdote há 37 anos. O Padre Valdeir já é bastante conhecido na Igreja do Brasil. De 2005 a 2015 foi diretor-geral das edições CNBB, assessor aqui na CNBB por longa data, também atuando nas diversas temáticas. Em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, coordenou a Cidade da Fé no Centro de Exposições Rio Centro. É ainda, padre, agora assessor do Instituto Nacional de Pastoral e secretário executivo do programa do Projeto Nacional de Evangelização. Queremos ver Jesus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os telespectadores da Canção Nova. TV que eu tenho um carinho muito grande, acompanhei, celebrando missas, né, aqui em Brasília no começo, enfim. Quando aqui assessor desde 2000 e pouquinho, o senhor celebrava para nós toda semana. Celebrar toda semana com vocês, né? Então foi onde eu acabei conhecendo mais profundamente a Canção Nova, depois o Padre Jonas, e logo no começo, né, com o lançamento da Bíblia da CNBB, que fizemos uma parceria, né, graças a Deus, que funcionou e funciona até hoje, né, graças a Deus. Edições CNBB com a editora da Canção Nova, exatamente. Então eu comecei aqui na CNBB, o Dom Odilo me trouxe para trabalhar justamente nesses dois projetos, né, no Instituto Nacional de Pastoral, que ficou responsável para coordenar o projeto Queremos Ver Jesus, Caminho, Verdade e Vida, a nível nacional, né? E a editora da CNBB, ela nasce justamente dessa necessidade, porque começamos com muitas publicações, né? E houve um acordo, né, das editoras com a CNBB de um distrato que havia da Bíblia. Então, nós começamos pela Bíblia e começamos pelo projeto Queremos Ver Jesus, né? E eu fiquei à frente aí os 10 anos da editora. Com a Jornada Mundial da Juventude, eu tive que me dedicar um tempo maior, né, ou seja, a jornada, e depois da jornada veio essa questão da necessidade da saúde, né, que a gente tomou isso daí também para ajudar a igreja, ajudar os nossos irmãos missionários e presbíteros e consagrados, enfim, ou seja, aqueles que dedicam a sua vida à igreja mesmo, né? Estamos aí. E, além de tantas funções, é pároco, né? Hoje eu sou pároco num lugar assim, muito interessante, sui generis, para dizer, né? A paróquia São João Batista do Brás, né? Fica ali no Brás, né? Construir o Templo de Salomão à frente da paróquia, literalmente, né? Do lado direito, do lado esquerdo tem a sede da Assembleia de Deus de Madureira, né? Enfim, ou seja, estamos ali no Brás, uma situação bem complicada, né? Mas graças a Deus, Deus tem sido muito bom conosco. Padre Valdeir, gente, ele é o presidente do programa de benefício Bote Fé Bem de Todos. Mas eu quero apresentar aqui agora alguém que é muito importante neste programa existente já, e que puxa este barco todos os dias. Quero trazer com muito gosto também o Calil Boaini, que é empresário católico, responsável técnico pelo programa Bote Fé Bem de Todos. Calil, eu não entendo nada deste programa, mas eu sei que ele é maravilhoso e que tem sido uma resposta de Deus para as instituições religiosas no Brasil inteirinho. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Boa noite, Brasil.
Apresenta para a gente, por favor. Primeiro, eu errei já alguma coisa ao apresentar este programa, porque a dimensão dele é gigantesca, ele é maravilhoso, ele atende, ele socorre os religiosos e as instituições religiosas no quesito saúde na Igreja do Brasil. Então, vamos trazer a riqueza desse programa? Vamos lá. Bom, o Padre Valdeir e Dom Leonardo me convidaram para o início desse programa. O desafio era mais técnico inicialmente, né? Como nós estávamos conversando anteriormente, de onde isso tudo surgiu, né? Surgiu de uma demanda, de uma dificuldade há 10 anos atrás, que dentro de uma pauta de reunião entre alguns bispos, a discussão era a dificuldade que estava se tendo para obter plano de saúde. Então, quando a gente fala de saúde como um todo, não significa plano. A referência que a gente tem é plano. Foi aí que a gente começou a desatar um pouquinho esse nó, né? Qual era a grande dificuldade que estava se tendo? Planos estavam sendo cancelados, bloqueados. O questionamento era porque se a idade média era um problema, se era alguma questão religiosa, né? Mas a questão toda, na verdade, era regulatória. Rapidamente, esse problema, Padre Valdeir, surgiu em reuniões da CNBB, que constatou que os religiosos estavam com dificuldades para terem planos de saúde, é isso? Foi numa reunião, no Conselho Permanente, o Conselho Permanente da CNBB, quando reúne os bispos representantes de todos os estados, né? Uhum. São 40, na época eram 44 bispos, né? Que participavam. O Conselho Permanente são os bispos do CONCEP, né, Conselho Episcopal de Pastoral, e o Conselho Permanente, que ajuda a formar o Conselho Permanente com os outros representantes. Então, é um grupo grande de bispos, né, que é a segunda instância da CNBB. A primeira instância é a Assembleia, a segunda instância da CNBB é o Conselho Permanente. E eu me lembro da época que o Dom Dimas levantou e disse, olha, eu estou com dificuldade para fazer plano de saúde lá para a Arquidiocese de Campo Grande, e outros bispos também começaram a colocar, né, essa dificuldade que eles estavam tendo, e a partir disso daí a gente começou a procurar, ou seja, uma solução, né? Eu conversei com o Dom Leonardo, depois eu já conheci o Calil também, e começamos a partir daí, né? Ou seja, de uma necessidade que surgiu ali de dentro, né? Então não foi uma coisa, um mandato, vamos dizer assim, da CNBB, não foi um mandato, né? Foi uma necessidade apresentada e a partir dali a gente começou a procurar soluções. Calil, e a questão técnica também ali era que a vida religiosa, os religiosos não são seletistas, não é? Não se enquadram na legislação. Mas continua, por favor. Vamos Foi exatamente isso. Na verdade, qual era o grande nó da história, né? Nós estávamos ali em 2014, quando o grupo foi formado e a discussão era o que está acontecendo, né? Então, voltando 15 anos para trás, só para entender um pouco os principais eventos, quando começou a estrutura da ANS, a Agência Nacional de Saúde, eu tenho 2 tipos de classificação de enquadramento de plano. Planos pessoas físicas e plano pessoa jurídica. Pessoa física, pega o seu CPF, vou na operadora, vou direto com um plano direto com a operadora e o enquadramento seu é físico, né? A relação é direta. Ou o plano pessoa jurídica, eu pego o CNPJ da instituição, da Mitra, da comunidade e coloco os participantes dentro dessa estrutura através de um contrato empresarial, como uma empresa comum. O que acontece? 10 anos depois, em 2009, surgiu uma resolução, a Resolução 195, que nela se deu um terceiro enquadramento, chamado Planos Coletivos por Adesão. E qual era a característica até então, né? A grande maioria da nossa estrutura, dos religiosos, estava debaixo de planos pessoa jurídica. Ou seja, tem um contrato coletivo e coloca todo mundo participando dentro do contrato. Algumas instituições, principalmente as que tinham pessoas mais idosas, tinham mais dificuldade de poder organizar isso, estavam em planos pessoa física, né? Ou instituições menores, com um pouco de dificuldade de conseguir ter essa identificação, estavam em planos pessoa física, mas a grande maioria estava debaixo de estrutura de planos pessoa jurídica. Nessa resolução em 2009, o que aconteceu? Entre as várias regras que tinham lá, da constituição de um plano coletivo por adesão, que é focado em entidade de classe, em estrutura sindical, por exemplo, o advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, então a Ordem dos Advogados do Brasil poderia efetivamente passar a ter um plano para os participantes da Ordem, para os advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, o Sindicato dos Médicos poderia ter um plano para os médicos. O que aconteceu nessa mesma resolução?
havia um outro artigo que falava que, para você poder estar num plano pessoa jurídica, você tinha que comprovar vínculo empregatício. Né? Ou seja, você tem que ser um CLTista. Aqui vem um grande problema para nós. Né? Por quê? Porque o CLTista, o religioso católico consagrado, não tem um vínculo direto com a instituição CLTista. Né? O padre não é funcionário da diocese. Mais do que isso, um ano antes, nós tivemos a assinatura do Acordo Brasil-Santa Sé, em 2008, e lá no artigo 16 ele deixa claro que o religioso católico consagrado não tem vínculo empregatício. Ele está lá de maneira autônoma. Eu vou até pedir ao padre que explique isso. Por exemplo, o religioso, ele não tem um salário. Inclusive, a nomenclatura que se dá aquilo que ele recebe para a sua manutenção é côngruo. São termos diferentes, não é, padre? São termos diferentes. Isto é, ele não se enquadra na legislação trabalhista do Brasil, o religioso, o missionário consagrado, né? Porque o vínculo que ele tem com a instituição é um vínculo de consagração. E de entrega, né? De doação. De doação. Por isso, é de entrega, de doação total mesmo à instituição, né? Então, não é um vínculo trabalhista. E isso era um impedimento. Sim, isso é um vínculo religioso. Na legislação. Ficou muito mais claro. Sim. Mais do que isso, né, a própria assinatura do Acordo Brasil-Santa Sé, que há um ano atrás, mais ou menos, virou lei, né, então o religioso hoje está claro em lei que ele não tem vínculo, ele é autônomo. Foi dia 4 de agosto de 2023, publicado no dia 7 de agosto de 2023 no Diário Oficial do ano passado. Do ano passado, essa Isso, lei. 2023. Né? Só veio dar mais clareza para isso. Como o padre falou, o vínculo que um padre tem com a instituição é um vínculo religioso, é um vínculo de fé, um vínculo de consagração, não um vínculo CLTista. E aqui eu vou até acrescentar um padre, uma freira, um religioso celibatário, um religioso, por exemplo, um missionário das novas comunidades, por exemplo, de outras instituições, né? Exatamente. Corretamente. É exatamente isso. Continue, por favor. Exatamente isso. E foi aí que, na verdade, se veio à tona um problema que ninguém estava parando para prestar atenção. Nós fomos até a ANS, conversamos e, na verdade, não era uma surpresa. Outras estruturas tinham características parecidas. Por exemplo, um clube de futebol com um esporte amador, em que o atleta não tinha um vínculo. Então, isso não foi específico para a igreja, muito menos para a igreja católica. Foi uma mudança de legislação que acabou abrindo essa janela, né? Até para poder dar mais relação clara na estrutura dos planos, né? Vamos esquecer um pouquinho o lado religioso, né? Um plano tem que ter estabilidade, tem que ter estrutura, tem que se pagar, a estrutura de sinistralidade tem que compor as contas. Então, se tudo for muito aberto, as operadoras passam a ter mais dificuldade de ter equilíbrio econômico dentro da estrutura. Então, isso nasceu para se dar muito mais equilíbrio econômico dentro das relações. Para nós, acabou causando um dano, né? Então, nós já vimos... A mudança na legislação tornou-se um problema para instituições religiosas e religiosos. Exato, como um todo. E foi aí que o programa nasceu, com um desafio importante, né? E foi aí que o estatuto todo foi formado do programa lá atrás, em 2014, para que pudesse se criar e constituir a representatividade do religioso. Agora vamos lá, antes da nossa conversa continuar, me diga exatamente o que é hoje, o que oferece, de forma muito objetiva, para depois a gente continuar a conversa. O que é exatamente o programa Bote Fé Bem de Todos, para que as pessoas agora entendam, esse programa é isto, ele faz isso, ele atende dessa forma, o que é? Perfeito. Do seu ponto de vista estatutário, na verdade, ele não é uma entidade religiosa, não é uma instituição religiosa, é uma instituição representativa de classe. Tá? Os religiosos que têm direito a participar do programa necessariamente precisam ser consagrados. Tá? E aí, qual foi o mote principal desse programa? Buscar auxílio, o padre pode falar bastante sobre isso, buscar auxílio, formação, estrutura e condição de trazer amparo ao religioso católico brasileiro. Então, esse foi o desafio principal do programa, isso é a missão principal do estatuto do programa, levar benefício e condição de saúde, era o primeiro elemento, era o primeiro desafio, né, padre? Há outras preocupações e outras representatividades, mas a saúde era o mote principal, nessa época foi a principal bandeira, e esse desafio foi encontrar uma estrutura, condição de que o mercado privado entendesse as nossas necessidades. Né? Então,
A primeira questão foi regulatória. Entendesse a nossa diferença, nós como religiosos, e ali atendesse às nossas necessidades. Exatamente. Padre, hoje, como está, eu vou voltar depois em muitas Claro. questões. Como é que está funcionando hoje o programa Bote Fé Bem de Todos? O programa Bem de Fé, hoje ele tem, funciona da seguinte forma, né? A gente tem esse contrato, ou seja, com uma empresa que ajuda a administrar toda essa parte da saúde. Depois contrato também, ou seja, com empresas de remédio, fornecimento de remédios, né? E estamos começando a abrir outras frentes. Então vamos lá, é plano de saúde, remédios. E estamos em negociações com outras coisas que em breve a gente vai poder dizer também, não podemos adiantar agora nesse primeiro momento, né? Mas que a gente gostaria, ou seja, de seguro de vida, seguro de carro, seguro de coisas, é um leque muito grande daquilo que se pode fazer, daquilo que se pode fazer, né? Sim. Nesse primeiro momento, ou seja, a gente está trabalhando, o foco do trabalho é esse daí, né? É o da saúde. Que a gente, desde o primeiro momento, como já foi dito, a gente foi dando prioridade à questão da saúde. As outras coisas virão na medida que a gente vai caminhando, né? Ou seja, não dá para ficar abrindo muitas frentes também, né? Mas a gente vai abrir, né, outros campos aí. Mas é mais com calma, né? Devagar, com dor, porque o santo é de barro, como diz o Dom Leonardo, né? Sim. Calil, Posso voltar uma instância? Claro, por favor. É muito explicativo esse programa hoje. Vou voltar uma pauta, só para não dar confusão ali no entendimento. O ponto principal do programa é defender os interesses do religioso. Como eu falei, o programa não é uma instituição religiosa, é uma instituição representativa de classe. O principal projeto nosso hoje, a principal bandeira, e ele começou assim, eram as preocupações que nós tínhamos com relação a vida, qualidade de vida, questões de saúde, questões de futuro do religioso. Perante a legislação brasileira, perante o ambiente em que ele convive, perante a estrutura que nós temos no Brasil. Então, ele não se trata de um programa religioso, se trata de um programa de benefício e auxílio ao religioso. Tá? Para isso eu tenho que entender a vida dele, a necessidade dele, o futuro dele, a saúde dele perante o Brasil, perante a legislação. E para que isso fosse feito e fosse criado este programa, há uma instituição jurídica que o administra, não é? E que essa instituição não é religiosa, mas ela o administra para servir ao religioso. E vocês precisaram de muitas tratativas junto à ANS para se criar esta estrutura adequada para a vida religiosa, não foi isso? Perfeito, isso. Nós tivemos muitas reuniões internas, regulatórias, entendimentos jurídicos para poder compor de uma maneira correta e adequada aos nossos interesses, às nossas intenções. E no momento 2, né, ao estabelecer um relacionamento e uma tratativa com a ANS para que ela conhecesse a instituição, ela reconhecesse e entendesse o nosso papel como representatividade do religioso. Muito bem, o nosso primeiro bloco está ficando por aqui. Na volta, eu quero analisar com o Padre Valdeir, com o Calil aqui, a estrutura religiosa no Brasil, os números dos religiosos no Brasil e por que a necessidade de se olhar para a saúde do religioso, da vida religiosa e se propiciar um programa adequado para atender a estes que não se enquadram como um cidadão comum, porque o religioso não é um cidadão comum, não é, Padre? Daqui a pouquinho a gente volta na sequência do nosso Além da Notícia. O cuidado com a saúde nas instituições religiosas, o cuidado com a saúde do religioso é o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Seja muito bem-vindo e nós estamos falando hoje de um programa que foi criado no âmbito da Igreja Católica para atender a essa necessidade das instituições religiosas católicas. Eu recebo aqui dois convidados, o Calil Buainain, esse sobrenome é? Libanês, e que é o empresário católico, hoje responsável técnico pela gestão deste programa. E também recebo aqui o Padre Valdeir Goulart, que é o presidente do programa Bote Fé Bem de Todos. Qual é o corpo de trabalho que vocês têm para gerir todo este projeto? Ok. Bom, esse programa começou muito pequenininho, com a ajuda e colaboração de todos. Foram alguns bispos, alguns padres, muitos voluntários, muitos advogados ajudando a constituir primeiro o programa. Depois nós
fomos à ANS, entendemos um pouco mais a discussão de saúde, voltamos, trabalhamos a estrutura da administração toda de saúde para isso, conseguimos alguns voluntários novamente, e aí começou a entrar o médico no programa, enfermeiro no programa, e foi aí que a gente começou a segunda etapa da nossa discussão, né, que era entender que isso tudo tinha que se resolver de uma maneira um pouco mais ampla do que só ter um plano de saúde, né, por vários motivos, pela nossa própria diversidade, pelo Brasil todo, pela nossa própria diversidade até financeira, de idade, de condições, né? As nossas necessidades eram muito, muito, muito diversificadas, né? Um plano de saúde não atende a tudo isso. O plano de saúde resolve parte do problema, né? Cuidar não significa pagar uma conta de um plano de saúde. A saúde, a questão da saúde era muito mais ampla que isso. E aí começou um ciclo de visita, peregrinação e debate, literalmente, em várias operadoras. Primeiro, como um pilar, porque essa era uma demanda, né, a dificuldade que estava tendo de ter plano, o entendimento da nossa estrutura e da nossa necessidade de, por não ter vínculo, os nossos planos serem coletivos por adesão, foi começar a conversar com as operadoras, né? Essa segunda etapa nossa foi bem longa, né, padre? Foi muito sacrifício para poder trazer uma visão, uma imagem, uma identidade. Por quê? Porque quando vão te avaliar, quando vão fazer o seguro do seu carro, eles querem saber a condição do motorista. Eles querem saber a condição do carro. Eles querem saber o ambiente em que aquele carro vai ficar. Quando a gente vai para a saúde, a situação é a mesma. O ano do carro. O ano do carro. Aí na saúde, a sua idade, né? Aí aconteceu a mesma, essa é a história, né? Sim. E aí nós precisávamos abrir um diálogo com as operadoras para ela poder entender isso. Padre Valdeir, hoje, qual é o número de instituições religiosas ou de religiosos atendidos já neste programa Bote Fé Bem de Todos? Já tem bastante dioceses, congregações e novas comunidades que já são atendidas, né? Inclusive a Canção Nova. Inclusive a Canção Nova está neste programa já há quantos anos? Desde o início, há 6 anos, já. né? 6 anos. 5 anos. Né? Então, nós temos bastante, assim, números direitinho, não sei, porque cada semana muda. Sim, eu não sei quantas dioceses. Algumas dezenas de dioceses. A cada dia uma nova instituição religiosa vai entrando no programa. Porque a gente vai fazendo a apresentação e aí depois da apresentação tem o estudo que faz, depois do estudo aí tem a apresentação, porque para a diocese tem que apresentar para o conselho, depois para o conselho para o clero. As congregações a mesma coisa, se apresenta para o RH, para o ecônomo, né? Depois tem que passar pelo conselho da congregação, depois tem que passar pela assembleia da coisa. Porque dentro da igreja o processo é diferente, né? Não é uma pessoa só que decide tudo, né? Ou seja, a coisa é bem participativa, um pouco mais morosa, né? Também. Então acaba sendo um pouquinho mais morosa, né? Sim. Então, é difícil, senhor. Tem semana que entra tantos, tem semana que não entra, tem outra semana que já entra um número bem maior. Por quê? Porque depende desses trâmites, né? Que depende muito também da agilidade da própria instituição, né? Então, nós já temos milhares aí de pessoas que participam do programa. Então, a estrutura administrativa se compôs não só como um convênio para poder ir atrás de um plano. Nós tivemos que literalmente nos organizar através da administradora e exigir uma série de coisas e compor programas de saúde. Então, teve que ter uma estrutura prévia para atenção primária, auxílio, programa de medicamento, como o padre já citou, programa para diabético, programa para cardiopata, orientação. Os senhores bem sabem, né? O religioso tem uma vida difícil, pesada, estressante, nós já falamos sobre isso. Então, isso consequentemente nos traz outros problemas e outras necessidades de atenções primárias de saúde. Então, quando nós percebemos isso, e vimos que um plano por si só ia fazer uma série de reflexões e exigências, porque senão o sujeito só sai usando plano, aí vem na história, no final do ano, vem aquela história de torocinistralidade, sobe plano e etc. Né? Nós precisávamos cuidar. E foi aí que nós criamos todo um programa em cima disso, que a denominação do braço do Bem de Todos foi ter todo esse amparo, essa retaguarda
dentro dessa estrutura para que pudesse abrigar o programa. E foi aí que nós criamos um primeiro projeto piloto, né? A Canção Nova entrou logo no começo desse programa e nós tivemos um primeiro ano muito feliz, né? Foi. Que a nossa preocupação era tamanha de cuidar, de se antecipar, de tratar, de entender o problema, que quando chegou lá no tradicional final do primeiro ano, final do primeiro ciclo, a gente mantinha indicadores de saúde muito acima da média do que a gente tinha de comparativo com relação a isso. Isso foi bacana. E qual que era a expectativa do outro lado? Que estão usando muito. Na verdade, o que a gente estava fazendo era entendendo e ajudando a cuidar melhor da qualidade de saúde de vida e não necessariamente só usando um plano. O que aconteceu com o reflexo disso? Foi a própria sinistralidade, que ficou dentro de um parâmetro esperado e saudável. A vida religiosa, ela é desgastante, ela é estressante, ela é exigente. Isso se reflete no corpo. É isso também, é isso que se constata ao analisar a pessoa religiosa hoje? Sim, realmente a vida religiosa ela é uma vida estressante, né? Primeiro que o desafio é muito grande em termos de evangelização, né? Você tem, por um lado, no interior uma certa facilidade, porque você tem todas as coisas muito próximas de você, então a evangelização, ou seja, no interior acaba sendo uma evangelização até mais entre aspas, mais fácil um pouco, né? Porque você se relaciona com as pessoas de um modo muito tranquilo, né, no interior, né? Você conhece todo mundo, você conhece todas as famílias, você convive com elas, participa dos momentos difíceis da vida das famílias, dos momentos bons, felizes da vida daquela família. Então, o relacionamento é muito maior. Numa cidade grande, esse tipo de relacionamento já é mais difícil, né? O individualismo numa cidade grande, ele acaba sendo até meio exacerbado, né? Ou seja, hoje se fala até de um hiperindividualismo, né? Um termo que estão usando por aí, né? Aliás, até usado na campanha da fraternidade deste ano, né? Esse hiperindividualismo, né? Então a gente percebe que o cuidado do religioso hoje passa a ser uma necessidade por causa dessas dificuldades, porque o religioso, principalmente no grande centro, por isso daí. E nos pequenos centros, ou seja, ele também, ou seja, apesar de todas essas coisas, mas o padre, ele está ali sozinho na casa paroquial, né? E uma outra coisa, que aí é uma preocupação que eu trago também, é que no mundo que nós estamos vivendo hoje, tem algumas coisas acontecendo que, se a gente não tomar cuidado, a gente favorece as pessoas a não ter relação, a não ter, ou seja, um comprometimento um com o outro, né? Você pega, por exemplo, um padre que, uma diocese, de 6 em 6 anos vai mudar o padre. Aí o padre fala assim, puxa vida, eu vou ficar 6 anos aqui, eu vou criar um vínculo de amizade aqui, daqui 6 anos eu não vou ter esse vínculo mais. Essa é uma preocupação. Ou seja, muitas vezes, ou seja, existe uma lei, mas eu acho que a gente precisa ver também até que ponto que essa lei traz realmente um grande benefício para a pessoa. Pode ser que não traga. Por quê? Porque tira a possibilidade das pessoas de criar esse vínculo, que é fundamental, o vínculo entre as pessoas, porque você, na medida que você cria o vínculo, você se sente amado e você é amado. Sem esse vínculo, né, você começa a ter outros problemas. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos é um problema psicológico. É um problema sério, né? Ou seja, então, e os problemas psicológicos vêm de onde? Lógico, vêm dos relacionamentos, vêm desse isolamento, né? E aí começa muitas vezes a buscar vida em outras coisas, né? Se dedicar um tempo maior à internet, a isso, aquilo, e é virtual. Até que ponto que o virtual dá a resposta necessária para as pessoas. Então, realmente existe posso até dizer o termo que eu vou colocar agora, tem uma crise com relação a isso, né? E que precisa ser trabalhado. Já há um movimento dentro da igreja de trabalhar e uma preocupação. Inclusive, nós estamos trabalhando com relação a essa questão psicológica, né, dentro do programa, né? Porque a gente viu que era uma necessidade, que precisava trabalhar isso, né, porque realmente é sério. E há um outro aspecto, não é, Padre Valdeir, que é importante a gente destacar também. Além de todas as exigências da vida religiosa, o religioso, se formos comparar também com
a pessoa comum, e quando eu falo comum, é pensando justamente naquele aspecto bíblico do chamado religioso, que ele é um separado, segundo a palavra de Deus, um separado do mundo para o serviço de Deus. Ele tem uma atividade mais longeva também. O religioso, ele atua por muito mais tempo ainda. Um padre pode ir aos seus 80, quase 90, tem alguns que passam de 90, não é? Tem uma atividade longeva também, não é? Sim, sim. E a exigência da saúde e do cuidado com a saúde se torna também importante por isso, né? Sim, e não podemos esquecer que o programa também cuida de quem hoje já não está mais na atividade. Né? Então, nós temos muito religioso que se aposentou e parou, que faz parte do programa. A grande preocupação do programa como um todo, como nós falamos, era extrapolar a discussão do plano de saúde e entender saúde como um todo. Então, tem lugar que o que eu posso fazer? Eu tenho um grupo de idosas, eu tenho um grupo de religiosas e elas precisam de cuidado, independente de ter ou não um plano de saúde. Então, precisa de um home care, precisa de uma atenção, precisa estar dentro de algum programa específico, precisa ter acesso diferenciado de medicamento. Então, são outras características. Então, o objetivo principal do projeto, quando se criou o Bem de Todos dentro do programa, era olhar a saúde como um todo. Vamos lá, compreendendo bem, o programa Bote Fé Bem de Todos foi uma necessidade da Igreja Católica no Brasil para atender as instituições religiosas e os religiosos todos neste campo da saúde, mas para que ele funcione, ele precisa de uma administradora, uma pessoa jurídica e que se chama Saluplan, é isto? Isso. E é a Saluplan quem trata de todas as questões junto às operadoras de saúde do Brasil. Isso, correto. A Saluplan é uma administradora de benefícios devidamente regulamentada na ANS, cumpre o papel de administradora de benefício e as relações com as operadoras, os convênios estabelecidos, os contratos estabelecidos, as intermediações feitas, sempre ocorrem através da administradora. Né? Há hoje um interesse de que o programa Bote Fé Bem de Todos se expanda mais ainda para alcançar as demais dioceses que ainda não entraram, as demais comunidades religiosas, movimentos religiosos, não sei que se enquadrarem ali, novas comunidades como a Canção Nova que entrou, há um interesse de alcançar mais ainda essas outras instituições e religiosos? Não só interesse, como é a própria missão do programa, acho que é o objetivo. O programa foi começando devagar, a administradora conseguiu estabelecer alguns convênios, isso foi aumentando ao longo do tempo, então nós começamos com uma primeira operadora, com 2 tipos de plano, depois foi aumentando, depois conseguimos cativar e trazer outra operadora para estabelecer convênio com o projeto, e aí foi expandindo. À medida em que isso foi crescendo, nós fomos conseguindo abranger outras circunscrições. Quando chegou o período da pandemia, que foi muito, muito, muito difícil para muita estrutura religiosa, foi para o Brasil como um todo, mas algumas regiões foram bem afetadas. A região norte e nordeste foi bem dramático. Nós conseguimos alguns convênios lá para cima, para algumas dioceses. Então, começamos lá no Nordeste 3, fomos descendo, pegamos um pedaço do Nordeste 2, entramos para o norte. E aí, à medida em que isso foi aumentando e nós conseguimos estabelecer convênio com operadoras que estavam numa região e elas supriam parte da nossa necessidade de saúde, que era a parte do plano, isso permitia que nós conseguíssemos expandir a estrutura que estava, por exemplo, atendendo aos padres de uma diocese para as demais instituições que estavam naquela região. Isso foi aumentando. Hoje, graças a Deus, a gente já tem uma cobertura no Brasil inteiro, então tem mais de um tipo de alternativa que tem estrutura local, regional, nacional, são convênios diferentes, programas diferentes, e aí isso serve como uma parte de um todo de um projeto de saúde. Então, principalmente para uma instituição que, como a própria Canção Nova, né, que está lá espalhada pelo Brasil, não necessariamente o mesmo tipo de saúde, por causa daquele religioso, é igual para todo mundo, nem necessariamente o mesmo tipo de plano que ela precisa é o mesmo. E aqui é interessante, você está falando aí, eu estou pensando aqui, na Canção Nova, nós temos sacerdotes, nós temos solteiros, nós temos filhos dos casais da Canção Nova, os casais da Canção Nova
para essas estruturas todas de igreja, o plano também atende. Sim, com de acordo com características. Com características diferentes, Sim. sempre preocupado, né? O programa sempre está muito atento, cobrando da estrutura da administradora que se preocupe com a parte regulatória. A gente investe muito nas discussões técnicas para poder estar preocupado com isso, né? Então, sempre que se complementa com uma operação regulamentada, com um plano de saúde, aí efetivamente ele vai cair de acordo com o enquadramento de cada um dos grupos. Agora, uma pergunta importante, Padre Valdeir. Qual tem sido o nível de satisfação dos religiosos, das instituições, das dioceses que já estão aqui no programa Bote Fé de Todos? Nós temos um conselho daqueles que participam, né, do programa, né? E graças a Deus, ou seja, o grau de satisfação, ou seja, é muito bom. O Calil já citou, não tem nenhuma reclamação na ANS, né? Então isso já mostra de que realmente está funcionando, o programa funciona e funciona bem, né? E as reuniões que a gente tem de 3 em 3 meses com os representantes, né, de cada uma, seja bispo, seja presidente de algum dos institutos, enfim, o grau de satisfação é muito bom, graças a Deus. Graças a Deus. Cada reunião que a gente faz, a gente sai assim feliz daquilo que realmente está sendo prestado para a comunidade, sabe? E eles mesmos têm feito divulgação para outros grupos, né? Ou seja, do benefício que eles têm recebido, né? Então, estamos indo. Eu sei que o Calil tem algo a falar sobre isso também. Sempre dando passo do tamanho que a gente pode dar, né? Ou seja, hoje, graças a Deus, como o Calil falou, a assistência hoje está no Brasil inteiro, né? Ou seja, cobrimos o Brasil todo, né? Então, todas as pessoas, né, como você colocava, todas as pessoas todas as pessoas, os religiosos, consagrados, podem estar aí, ou seja, tem essa oportunidade de estar aí e ter esse acompanhamento que é feito aí, né? Então, para a gente, né, tem sido assim uma alegria, uma satisfação de poder oferecer isso daí para os religiosos no Brasil, né? Muito bem, a gente vai agora sair para o nosso intervalo e na volta eu vou querer falar 2 coisas importantes também. Trazer dados da Igreja Católica no Brasil, números de religiosos no Brasil, para comentar com o Padre Valdeir. E Calil, quero saber também se essa iniciativa que surgiu aqui para atender a necessidade dos religiosos no Brasil, existe em algum outro país do mundo, não é? Sendo feito assim também esse cuidado, essa atenção com a saúde dos religiosos e das instituições religiosas. Vamos para o intervalo? A gente volta já. A vida religiosa, a vida dos religiosos, daqueles que consagram-se a Deus, dedicam-se a Deus, é a atenção do nosso programa de hoje. Pois bem, eu quero voltar já aqui, Padre Valdeir, vou pedir ao senhor o seguinte, para a gente analisar aqui o número. Meninas, vocês da produção, meninos, eu vou pedir aqui aquele quadro que a gente tem aqui o número de religiosos no Brasil, apenas para comentários aqui com o Padre Valdeir. Eu vou trazer dados da CNBB de 2021, nem sei se tem dados mais recentes agora, mas acredito que esses são os últimos. A Igreja Católica tem os seguintes números no Brasil. Padres diocesanos, 14.690, lembremos, dados de 2021. Padres do clero religioso, 7.121, total de padres, 21.812. Membros de institutos seculares, 2.073, missionários leigos, 122.170. Aqui eu acho que nos enquadramos nós também, missionários leigos da Canção Nova, não é? Padre, olhando para estes números aqui, como também analisá-los sobre esse aspecto da saúde, olha, estamos na casa aí dos 21 mil padres ao todo, né? Acredito até que seja um pouquinho mais, né? Nós estávamos trabalhando no censo da igreja e fizemos um levantamento, acredito até que seja um pouquinho mais esse número de 21 mil, acho que chega por volta de uns quase 23 mil padres, né? Olhando o Brasil hoje, as necessidades do Brasil, né? Você fala assim, nós temos 210 milhões, vamos pôr que sejam os 21 mil, nós estamos falando de 10 mil habitantes por cada padre, né? Só que aí tem todos os padres de uma idade avançada que estão aí,
né? Então, isso acaba aumentando mais ainda o número de fiéis para os padres que estão na ativa. Evidentemente que aumenta mais o serviço, aumenta mais a responsabilidade, né? Os padres se concentram muito numa região do Brasil, né? O interior acaba ficando um pouco assim, desprovido, né? Apesar das vocações ter surgido bastante também do interior. Mas aí vai o critério populacional. Aí entra a questão populacional, Só que o número populacional não significa que ali nascem muitas vocações. Tanto é que o Dom Odilo acabou de fazer uma carta pedindo aos padres, vamos instituir um dia na diocese, vamos rezar pelas vocações, porque nós precisamos das vocações. Né? Então, é uma necessidade dentro dos grandes centros também, ou seja, de que surjam vocações. Porque tem vindo muitas vocações mais aí do interior, né? E ao mesmo tempo, ou seja, acaba concentrando, né, um número maior de padres na costa do Brasil, onde tem as cidades maiores, né? Agora, olhando em termos, ou seja, de saúde, né? Ou seja, é lógico que aqueles que estão na costa acabam tendo melhores condições para serem atendidos. Aqueles que estão no interior têm mais dificuldades do atendimento. E é onde a gente tem focado mais o nosso trabalho, né? Tanto é que no tempo da pandemia, ou seja, nós focamos muito, ou seja, no Nordeste, como o Calil falou, e no Norte, justamente pela dificuldade que ali que os padres estavam enfrentando, os religiosos estavam enfrentando. Calil, rapidamente. No caso deste programa aqui, para atender, por exemplo, a essa realidade de padres do interior, vocês buscam ali a operadora de saúde, aquele plano de saúde que chega lá, é isso? Isso, não só a operadora, como todo o resto do contexto da saúde, né? Convênios, programas, médicos locais, estruturas. Como eu falei, nós temos idosos, então nós temos demanda por home care, atenções primárias, fisioterapeutas. Então, como eu estava contando para ti lá no nosso início de conversa, a grande necessidade era de uma atenção geral de saúde. O plano de saúde está contido nisso, não resolve o problema. Não se esqueça que eu tenho estruturas que têm pouquíssimas condições. O Brasil é muito grande, você mesmo até estava citando isso, né? A diversidade que a gente tem, a heterogeneidade que a gente tem distribuída é muito grande. Muitas vezes a gente precisa chegar numa operadora local e convencer ela de fazer um convênio para poder estar dentro do programa. Muitas vezes a gente não tem essa estrutura, essa condição e precisa sair trabalhando, remendando, negociando, conveniando outros tipos de estrutura para que possam dar algum tipo de atenção primária até que esse religioso possa conseguir ter acesso a um plano. Tá, vamos lá, enfatizando, a grande concentração dos religiosos está nos grandes centros, porque ali há uma maior demanda populacional. Todavia, esses que estão também nos interiores precisam também ser aí nos grandes centros, se tem mais facilidade de oferecer a saúde a eles. Porém, nos interiores se faz de tudo também para oferecer ali o alcance que eles precisam no campo da saúde. Perfeito. Padre Valdeir. Depois eu queria fazer um comentário nessa questão dos missionários leigos. Né? Não, eu também quero entrar aqui agora. Missionários leigos geralmente já são de idade mais... Isso que eu ia citar, já são idade... Né, mais juvenil. São jovens, né? Tem de tudo. Jovens, o pessoal dos institutos e das novas comunidades, né? E agora isso não significa também que eles não precisam, né? Ou seja, de plano de saúde. Lógico que eles precisam de plano de saúde e precisam do acompanhamento. Porque a gente acaba entrando numa rotina tão grande, né? Ou seja, como padre, como missionário, e muitas vezes a gente esquece de determinadas coisas que são importantes para a gente, né? Ou seja, de fazer um check-up anual, de fazer um acompanhamento. E aí, quando para, ou seja, ou que vai, ou seja, fazer alguma coisa, ou seja, descobre coisas assim que, meu Deus do céu, né? Se tivesse feito, né, o acompanhamento antes, não estaria passando pelo que está passando agora, né? Então, o fato de ser jovem não significa que não precisa também desse acompanhamento. E é o que todos sabemos, aprendemos e ouvimos sempre. É a prevenção que evita os graves problemas lá na idade mais avançada. Exatamente. Essa é a missão do programa. Sim. Essa é a missão. Aqui os missionários leigos já são mais jovens e os membros de institutos seculares se enquadram mais também ali com o clero, a idade mais avançada? Já uma idade mais avançada.
de uma idade mais avançada. Porque esses institutos seculares, né, estão muito ligados assim, uma boa parte deles são leigas consagradas dentro da diocese, voltado para o trabalho de uma paróquia, né, os institutos seculares. Agora, tem depois os religiosos, né, que aí é uma outra coisa, tem uma diferença entre os institutos seculares e os religiosos. Perfeito. Gente, vamos para o próximo quadro agora, por favor. O próximo quadro vai tratar de que? Seminaristas maiores, dos seminários diocesanos, seminaristas religiosos, estamos vendo ali os números, total de seminaristas hoje no Brasil em 2021, tá, gente? Pode ser que já tenhamos dados mais atualizados, 8.041. Seminaristas também são atingidos porque pertencem às dioceses, arquidioceses, ok. Irmãos de votos religiosos pertencem à vida religiosa também, padre, ou institutos seculares, não é? Não, os irmãos, não, de votos religiosos, aí vocês já são aqueles que são religiosos mesmo, não é só dos institutos seculares, não. Sim. Religiosas de vida consagrada, isso, ok, estamos vendo os números ali. Paróquias no Brasil, 12.013 paróquias, acredito que já passou um pouco mais também. E é importante. Agora, vamos entrar aqui, Calil, no outro aspecto, paróquias. Este serviço é prestado, oferecido às instituições religiosas, para atender aos religiosos, no caso de estruturas religiosas como paróquias. Há também já uma oferta do mesmo serviço de saúde aos colaboradores, funcionários. Ok. No decorrer do desenvolvimento do programa, nós não conseguimos exatamente todos os mesmos convênios. O enquadramento é outro, porque daí um funcionário, um colaborador da paróquia é um CLTista, mas no decorrer do desenvolvimento do programa, em várias operadoras nós conseguimos estabelecer um convênio para um plano de saúde ou para um programa de saúde que ele pudesse adequar especificamente para um CLTista. Então, não mistura, são apólices separadas, são projetos legalmente, eles estão separados, regulamentarmente eles estão separados. Entretanto, quando esse funcionário, esse colaborador da instituição participa e tem acesso ao plano, ele também tem acesso aos demais estruturas de gestão de saúde que compõem o programa. Então, sim, a resposta é sim. Não são exatamente os mesmos, o enquadramento é outro e não tem a mesma quantidade, mas tem muito programa. Mais ou menos uns 60% dos programas que nós temos para religiosos, nós temos um análogo para os funcionários de instituições religiosas. Muito bem, vamos para o próximo quadro agora. Dados aqui de catedrais, basílicas, são os números que a gente tem no país, santuários nacionais, 6 centros de atendimento pastoral, 50.159, institutos de ensino, 4.687, institutos de beneficência, 6.070. Calil e padre, algo específico sobre alguns dessas instituições aí mencionadas? Bom, o que eu posso lhe dizer é que hoje nós participamos e conhecemos bastante esses números, né? Duas coisas, né? Dois extremos. Um é com relação à atenção. Os números parecem grandes, mas nós não podemos esquecer que o Brasil é gigante. Né? O Brasil é um continente. A relação, como o padre mesmo estava colocando, eu tenho 200 milhões de brasileiros e 10 mil padres, e 20 mil padres. É quase que 10 mil brasileiros para cada padre, né? Quando eu vou para missionário, eu tenho praticamente 2.000 brasileiros para um missionário. Então, o trabalho missionário nosso também é muito grande. Então, a gente volta para aquela discussão de sempre, né? Tem muito número aqui, mas tem muita missão para cumprir. E a preocupação do programa, os debates que a gente tinha enquanto isso, é quem vai cuidar dessa pessoa para ela poder se dedicar. Então, entre todas essas visões e discussões, nós entendemos a necessidade de ter uma visão ampla do que se precisava ter, lembrando que as condições financeiras são totalmente diversificadas, né? As condições de saúde são diversificadas, eu tenho gerações distintas aqui, como nós falamos, então a geração dos missionários, né, que vem crescendo graças a Deus, ela vem oxigenando todo esse ciclo, todo esse motor, e quando você fala de saúde como um todo,
e já falamos, né, o plano está contido nisso, a prevenção é um bloco necessário, a gente só desacostumou, a gente nunca olhou desse jeito, né? Talvez porque saúde é constitucional, a gente sempre pensou assim, não, a hora que precisar eu ajusto, né? Mas você faz o seguro do seu carro para não usar, não para usar. Né? Então você tem que cuidar da sua saúde, você faz a manutenção do seu carro para não precisar levar ele para a oficina toda hora, né? Com um dano. Essa estrutura toda que a gente começou a trabalhar ao longo desse tempo e, graças a Deus, principalmente nos últimos 2 anos e meio, que nós conseguimos atingir esse público mais jovem para começar a entender isso, né? Deu para nós aí uma visão de que a manutenção disso é importante para que a gente consiga entender e compor do pequeno ao grande, né? Vamos lá. Algumas, por exemplo, dessas instituições religiosas aqui mencionadas, que a gente está conversando, que estão nos acompanhando agora, se aderirem, se entrarem neste programa, que é um programa feito sob medida para a vida religiosa, para os religiosos, as instituições religiosas, o custo hoje é um custo inferior se essa mesma instituição buscar independentemente um projeto, um programa de saúde para a sua instituição? Ok, são totalmente independentes, né? Nós temos lá o custo dos planos de saúde que são ofertados, que tem convênio com o programa, os custos são feitos sob o molde de quem participa do programa. Então, as operadoras, para fazer o convênio, precificam, analisam a base, compõem e aí fazem a estrutura de precificação. Qual é a grande diferença, né? Os reajustes, como são planos coletivos, os reajustes são sempre sobre o grupo. Então, cuidar do grupo, fazer a manutenção, fazer o entendimento, fazer a conscientização do grupo é importante e foi fazendo com que ao longo do tempo as condições diferenciadas começassem a surgir e aparecer. Então, a resposta é sim, as condições são diferenciadas. Isto é, pelo grande número de pessoas, de instituições que hoje o programa Bote Fé Bem de Todos tem em si, negociar com as operadoras, apresentando uma grande demanda dessa, é mais fácil e traz benefício, né? O número sim é muito importante, matematicamente, atuarialmente, estatisticamente, como a gente fala, é sem dúvida importante. Isso significa que quanto mais instituições religiosas e religiosos aderirem ao programa, vai ser melhor ainda para vocês que administram negociar com as operadoras para beneficiar mais ainda essas mesmas instituições. Sim e não, né? Sim, pelo ponto de vista que nós começamos a colocação aqui, mas o número só não significa muita coisa, porque eu posso ter um número que usa desenfreado isso, né, o que não trata isso. A qualidade ou tratamento do programa é que faz com que as duas coisas sejam importantes. Um número retroalimenta, então oxigena, trabalha para que tenha um ganha-ganha nisso, e o planejamento do programa não ser basicamente um processo de adesão a plano de saúde, sim de prevenção, gestão, e a palavra que a gente usa é gestão, faz com que as duas coisas em conjunto tragam mais eficiência de vida e de custo. Padre Vandeir, agora a palavra de um representante da igreja, de um religioso, que hoje vê esse trabalho sendo feito. É importante, e vou pedir que o senhor diga isso, é importante que instituições religiosas diversas da igreja, dioceses, esses institutos que a gente citou, novas comunidades, participem deste programa, para o bem delas e também para o bem dessa própria iniciativa. É isso também? É fundamental, né, que a participação das pessoas, até mesmo, já foi citado a questão da elegibilidade. É uma questão de lei, né? Ou seja, hoje nós temos aí a lei que foi promulgada no dia 4, como eu citei, né, de que o religioso não tem vínculo empregatício. Então, o fato de você estar dentro de um programa, de uma operadora e com vínculo empregatício, ou seja, é um risco. Então, começa por aí. A segunda coisa que para a gente eu acho que é importante é o trabalho de gestão que é feito, e esse trabalho de gestão ele acaba diminuindo a sinistralidade. Diminuindo a sinistralidade, ou seja, diminui também os aumentos, a questão do aumento. Você perguntou a questão de preço, né? Ou seja, não é uma questão de precificação, é uma questão, ou seja, de gestão. E o programa foi criado, ou seja, justamente, ou seja, para fazer o trabalho de gestão,
Porque quando você gere uma coisa, você gere muito bem aquilo que você está fazendo, você tem resultados positivos. Você perguntou, por exemplo, tem reclamação, tem não sei o quê. Não, não tem, porque tem gestão. Isso que é fundamental. Boa gestão, e boa gestão que está sendo feita, entendeu? Então, aquilo que a gente está oferecendo, né, liga para as dioceses, conversa, convida para participar da reunião, e ajuda as dioceses, as congregações. Né? Quantas congregações você está passando por um momento difícil que operadores tinha ligado e cancelado o plano, ou seja, vieram atrás de nós, a gente conseguiu arrumar. Hoje, eles são tremendamente gratos por esse trabalho que a gente está fazendo, né? Agora, assim, é um trabalho devagar, esse trabalho de conscientização, de mudança dentro da igreja, é um processo lento, não é um processo assim de só chega e apresenta e está todo mundo correndo atrás, não é assim, né? Hoje as pessoas falam assim, já faz 6 anos que estão, já fazem 6 anos que nós estamos aí batalhando, entendeu? Para apresentar uma solução, para ajudar todo mundo, e é isso que nós queremos, não tem outro objetivo. Qual é o outro objetivo nosso? Não tem, se alguém falar de outro objetivo, não tem. O objetivo é um só, ou seja, ajudar os religiosos consagrados, missionários dentro do Brasil, a ter, ou seja, segurança na saúde, a ter, tanto é que não existe dentro do programa, ou seja, pessoas de 104 anos, entendeu? Que estão dentro do programa, que antes não tinham plano de saúde, entendeu? E contratar um plano de saúde com essa idade. Exatamente. Então, foi um momento assim difícil, né? Difícil de organização, mas hoje, para o programa, graças a Deus, está conseguindo, né, prestar um grande benefício, né? E para nós até é uma oportunidade imensa da gente poder dizer isso para todo mundo. Ou seja, graças a Deus nós estamos aí fazendo um belo trabalho de ajuda para as congregações e para as dioceses. Né? Eu trago aqui, e falo isto com tanta propriedade, o grande bem que trouxe para a Canção Nova quando conheceu este programa e passou a fazer parte dele. Trouxe um grande benefício para a nossa instituição em todos os sentidos. Não é? No sentido financeiro, porque é um alto custo, a gente sabe, as questões de saúde, e também na satisfação que nós temos hoje quando somos atendidos ou quando temos necessidades. Então, um grande benefício para nós. É uma testemunha aqui também muito pessoal. Que bom, obrigado pelo testemunho, sim, valeu. Sim. E eu gostaria de fazer aquela pergunta antes de sairmos para o intervalo que a gente não respondeu ainda. Você conhece, Calil, alguma iniciativa em outra conferência episcopal, em outro país, desse cuidado de saúde dos religiosos ofertado às instituições religiosas naquele país? Na verdade, não. Talvez o Brasil seja o único. Especificamente desse jeito, não. Né? Com essa amplitude, com essas características, você vê programas menores, projetos menores mais ligados àquela diocese local, mas essa intensidade, não consegui identificar nenhum lugar ainda, não. Vamos exportar, né? Gente, nós vamos para o intervalo, tem o último bloco ainda, tenho mais abordagens para fazer sobre essa questão, a gente volta já aqui na sequência do nosso Além da Notícia. O tema hoje é saúde aqui no nosso programa Além da Notícia, mas a saúde dos religiosos, a saúde na vida religiosa, nas instituições religiosas. Eu estou com os seguintes números aqui. Quando o assunto é saúde, a Igreja Católica administra quase 6.000 hospitais e 14.000 ambulatórios. Além de gerir inúmeras instituições, a Igreja também assume a pastoral da saúde, que tem o compromisso de cuidar dos doentes como pessoa humana em todas as suas necessidades físicas, espirituais. A gente tem sempre o exemplo do bom samaritano, não é? E quando se trata de saúde, a Igreja sempre se doou e aprendeu com Jesus e aprendeu com os santos, como São Camilo, que vai aparecer ali daqui a pouco também. Mas e o cuidado com esse religioso, o cuidado com essa religiosa, com essa pessoa que se dedica a cuidar dos outros? É o tema do nosso programa hoje aqui no nosso Além da Notícia. E a gente está fazendo isso hoje, apresentando, gente, o programa Bote Fé Bem de Todos. Você que está ligando na televisão agora, você que já está conosco desde o começo, já está conhecendo bem a nossa temática. E eu estou com uma pesquisa aqui que observou 3 grupos de sacerdotes quando o assunto é lidar com a saúde, com o estresse. Um dos grupos é o seguinte: os que, apesar de sua generosidade e boas intenções, chegam a sofrer por estarem altamente esgotados, sacerdotes esgotados. Isso aqui eu vou pular para freiras, vou pular para missionários, outros religiosos.
Os que exercem seu ministério, segundo grupo, os que exercem seu ministério sem muito esforço, privando-se de se desgastarem totalmente por causa de bloqueios ou conflitos psicológicos enraizados no seu interior. Isso aqui é uma pesquisa de 2023 da agência católica Fides. E o terceiro grupo, outros sacerdotes com claro conhecimento de si mesmos, que assumem plenamente sua missão sem prejudicar sua saúde física e psíquica. Agora, esta consciência toda, este cuidar da saúde, é o que precisa ser despertado cada vez mais em todos os âmbitos, tanto na prevenção, quanto também numa necessidade de cuidado. E até roubando um pouquinho a sua colocação inicial, né? Quando esse programa começou, é que a gente percebeu que a casa de ferreiro e espeto era de pau, porque o religioso cuidava de todo mundo, menos dele. Né? Menos dele. E aí foi quando a gente começou esse processo de conscientização para voltar para aquela preocupação dele, olhar para si e entender o que tinha dentro daquele contexto. Se o religioso cuidar dele, ele vai cuidar mais por mais tempo, vai cuidar melhor. Com certeza. Com certeza. É isso, Padre Valdir? Com certeza. Com certeza. Ainda nessa mesma temática aqui, há algo diferente, algo de especial neste programa. Não é isso, Padre Valdir? Tem algo de especial, não tem? Tem. Eu gostaria de voltar atrás uma coisinha que eu acho que é importante citar, é que quando a pessoa, ou a instituição, ela entra dentro do programa, a pessoa e a instituição, ela está em diversos lugares. Então, o fato de uma pessoa ser transferida de um lugar para outro, foi dito aí que aqui uma operadora atende melhor aqui e a outra operadora atende melhor ali. Isso tem ajudado muito as congregações, principalmente pelo fato de estar espalhado as novas comunidades, porque se faz a portabilidade de uma operadora para outra operadora, né? Então, o programa ele oferece essa possibilidade de fazer isso daí. Então, ajuda muito as congregações, né? E as novas comunidades, né, que estão espalhadas. Com relação aos testemunhos, né, que você está perguntando aí, realmente a gente tem belíssimos os testemunhos, né, principalmente nos momentos mais difíceis. Foi o momento onde o trabalho mesmo do programa, ou seja, foi assim, fundamental para a ajuda de pessoas que estavam realmente em situações muito complicadas, muito delicadas mesmo, né? E essa assistência toda que é dada ali naquele momento, isso traz, ou seja, para a pessoa depois uma satisfação daquilo que ela recebeu, né? Porque quando você é bem recebido, é bem tratado, isso te dá uma alegria dentro do teu coração de poder dizer assim, olha, eu fui bem tratado, eu fui bem recebido, né? Realmente os resultados foram bons, né? O cuidado que eu tenho que ter com a minha saúde é evidente, ou seja, como é que eu posso evangelizar se eu não estou bem, né? Eu preciso estar bem. Uma coisa que a gente aprende dentro da igreja, né? Eu preciso fazer retiro para me abastecer. Se eu não me abasteço, como é que eu vou pregar? Eu preciso me abastecer, né? Isso significa que a palavra também precisa passar para mim para poder chegar na outra pessoa, né? Então, ou seja, isso é importante, né? O fato de eu cuidar de mim fisicamente, psicologicamente, porque não é só uma questão física, é uma questão psicológica. A gente falou aqui de algumas dificuldades, né, que está tendo aí no aspecto psicológico, né? Então, é uma questão física, é uma questão psicológica e é uma questão, ou seja, de você ter a segurança, né, em onde você está, né? Calil, um complemento sobre isso, sobre os testemunhos diversos. Eu tenho um para falar já já. Ah, é? Não, tem muito, diariamente. Eu até precisei sair nos 2 intervalinhos aqui da conversa para poder socorrer ali. Na verdade, isso começou como uma necessidade técnica, acabou virando um programa de acolhimento de vida nosso, né? Não tem. Então, deixa eu te contar. Eu tive uma necessidade de um filho meu, que é especial. A gente ligou lá na administradora, não é, que é a Saluplan. Tá. Apresentamos à Saluplan a nossa necessidade, porque a Canção Nova Assistida está no programa. E aí apresentamos a Saluplan e ouvimos o seguinte, realmente no plano de saúde não está contemplado essa necessidade sua, mas não dá um jeito. E vocês deram um jeito. Eu tenho uma gratidão enorme. Não, porque o que vocês fizeram, se eu tivesse
um simples contrato de um plano de saúde, pagando eu individualmente, eu não teria sido atendido. Aqui está o meu testemunho pessoal. Não, agradeço as palavras. Na verdade, acho que esse era o processo total, né? Como eu falei algumas vezes hoje, ter o plano de saúde ele é necessário e a gente zelar para que ele seja bem atendido, respeitado, cumprido as regras do convênio que foi estabelecido é necessário. Mas a gestão de saúde não é isso. A gestão de saúde é você resolver o problema independente das possibilidades ou não do que o plano vai cobrir. Né? Então, essa foi a grande história do programa. Quando você perguntou sobre pandemia, sobre dengue, acontecem as coisas mais inesperadas, né? A gente está na estrada, ter que parar, correr atrás de uma ambulância, mandar fazer uma remoção para depois encaminhar para algum outro lugar, ligar para um hospital amigo, pedir para um médico quebrar um galho, ligar, fazer um favor, interagir até que a gente consiga fazer uma remoção, mudança, alteração. A gente tem muita situação em que a gente precisa trabalhar lá com convênio de fabricante para poder conseguir um medicamento especial, condição de tratamento especial. A gente tem crianças, como tem em qualquer parte, mas a gente tem os problemas tradicionais que a gente vem com relação ao autismo, com relação a tratamento de crianças especiais, idosos, nem se fala a quantidade de dificuldades, né? Pandemia era um tal de tira daqui, põe ali, faz remoção, contrata particular para poder completar a estrutura porque não vai cobrir. Como a gente já falou, as questões financeiras hoje são bem complexas, principalmente quando eu vou para comunidades em que tem mais dificuldade, você pega 2, 3 instituições, às vezes você precisa juntar algumas que participam do programa, né? E aí, com aquela unicidade, você fazer um complemento, um extra plano, extra operadora. Você tem um médico que consegue circularizar por ali, você consegue fazer um atendimento local, você rachar, entre aspas, o fisioterapeuta que passa por algumas estruturas, você negociar com a operadora, fazer um processo híbrido com o home care para poder agrupar idosos em mais de uma estrutura. Então, isso foi nascendo ao longo do tempo. Né? Então, a parte regulamentar foi importante, então buscar o convênio da administradora para poder ter reconhecimento e ter planos específicos foi importante, mas todo o rol, na verdade, acho que mantém o programa. Né? Então esse ganha-ganha aí que acaba sendo uma satisfação, uma missão. Uma missão. E é como você usou um termo agora há pouco, é acolher também, para além de se fazer o trabalho, de se prestar o trabalho normal, correto de tudo isto, mas acolher numa necessidade, compreender, socorrer, ajudar para além, talvez, do que está escrito ali, não é? É fantástico isso. E também isso expressa o ser igreja, né? É um programa que nasceu para atender a igreja, compreendendo a igreja e se parecendo com a igreja. É isso, Padre Valdeir? Sim. Eu sempre digo que o trabalho que a gente faz é um trabalho missionário, é uma missão. Sim. Qual que é a missão? É ajudar. Ajudar as pessoas, ou seja, ajudar as congregações, as pessoas aí que estão aí. E eu sempre digo que tudo aquilo que a gente faz e que ajuda as pessoas e que procura trazer o benefício para as pessoas, seja ele, por exemplo, se tiver algum benefício financeiro, eu pagava tanto e a gente conseguiu talvez diminuir um pouquinho. Aquele pouquinho ali a gente vai colocar em outra coisa da evangelização, né? Uhum. Então, tudo aquilo que a gente puder ajudar, ou seja, dentro da igreja, a gente está ajudando para aumentar a evangelização, que é a missão de cada um de nós como cristão, como padre, como religioso, como missionário, enfim, ou seja, é evangelizar. Agora, para evangelizar, a gente precisa ter condições de evangelizar. E as condições que eu vejo é isso, é você ter realmente uma boa saúde, porque você precisa dela, né, da saúde, é você ter realmente condições de ajudar principalmente aqueles que necessitam, que passa pela parábola do samaritano, aí, né, precisamos ajudar, né, e evidentemente, ou seja, que quando você faz isso, você se torna um sinal de Jesus Cristo. É isso. Né? Ou seja, nós não precisamos o evangelho de hoje. Nós não precisamos, ou seja, de um grande acontecimento de Jonas sair anunciando por aí. Jesus vai falar assim, não sou eu. O grande acontecimento é Jesus. Eu acho que a missão nossa é justamente levar as pessoas a conhecer Jesus. Né? E agora, a missão nossa é levar, só que a gente tem que estar bem, né?
Ô Calil, qual será o grande prêmio de vocês? Você imagina? Se você não me responder, eu vou fazer aqui um exercício de futurologia. É proibido biblicamente, mas eu vou fazer. Eu acho que o grande prêmio será daqui a alguns anos, se constatar o seguinte: a vida religiosa no Brasil é mais saudável, mais longeva do que em todos os outros países. Nossa, seria uma bênção. Não será um grande prêmio este? Sim. Será? Inevitavelmente, com esse trabalho, isso acontecerá, não é? Eu posso dar um testemunho? Vieram duas irmãs da Alemanha me visitar, porque eu passei na casa delas lá na Alemanha. Uma é superiora da congregação hoje. Ela faz 27 anos que ela está lá na Alemanha. E uma outra da congregação brasileira faz 15 anos que é enfermeira, porque na Alemanha já não tem vocação mais. Então, as brasileiras que estão lá, hoje, elas estão para cuidar das alemãs. Aí a gente olha para o testemunho dessas pessoas que saíram lá do Acre, né? Daquele alto que eu já trabalhei lá também, né? Eu conheço, né? E estão lá na Alemanha fazendo um trabalho missionário de cuidar dessas irmãs doentes que estão ali já de muita idade doentes, né? Então, acho que quando pergunta para a gente qual que é o nosso trabalho também é esse, de uma forma ou de outra, é cuidar dos doentes, cuidar daqueles que realmente, né, evangelizam, cuidar para que não fique doente e cuidar quando estão doentes. Olha, vamos lá agora. Como é que se adere ao programa Bote Fé Bem de Todos? Como uma diocese adere? Como uma outra obra religiosa, uma nova comunidade, grupos religiosos aderem a este programa? Bom, nós temos a nossa central, que todo mundo tem bastante contato, então, na verdade, entrando em contato com a central do programa, vai conhecer o programa e as atividades. Se a necessidade for uma atividade de saúde, aí isso vai para um outro caminho, tem um outro processo de atendimento, em que nós fazemos uma reunião presencial ou remota, entendemos necessidade, entendemos as situações, ajudamos a fazer as comparações do que eles precisam. Então, tem uma primeira grande discussão já para a entidade, para a instituição que veio conhecer o projeto de saúde do programa. Tá? Mais uma vez, enfatizando que, conforme o Padre Valdeir já disse, esse programa todo, gente, esse projeto todo já foi apresentado às dioceses do Brasil inteirinhas, através de representantes, a toda a estrutura da igreja, Padre Valdeir, a organismos diversos da igreja, novas comunidades, todas também já conheceram esse projeto? Eu não posso dizer todas, né? Mas a maior parte, sim. A maior parte. Sim. E é o trabalho que a gente faz, né? Como o Calil estava dizendo, toda quinta-feira a gente está sempre à disposição e marcamos com algumas congregações ou institutos ou novas comunidades ou dioceses para sempre estar expondo e se colocando à disposição, né? Calil, o telefone da Central de Atendimentos é o 0800, e esse aqui para as capitais e regiões Sim. metropolitanas. Então vai aparecer na sua tela aí as formas de contato com o programa. Mas ainda, agora que eu não quis antecipar aqui, porque vocês disseram que ainda está em andamento, mas há mais ofertas ainda para além de plano de saúde, para além de serviços diversos que já são feitos. O que você pode falar sobre o que mais no futuro o programa Bote Fé Bem de Todos estará ofertando a toda a vida religiosa? Ok. Bom, na área de saúde, realmente a gente tem procurado agir conforme a evolução dos tempos. Então, nós estamos trazendo tecnologia para os processos. Então, hoje a estrutura começou a compor com central. Hoje a gente tem uma central única de atendimento geral que converge o atendimento, entende a necessidade. É quase como um serviço em inglês que a gente chama de concierge. Vocês estão sediados onde? Brasília ou São Paulo? A sede de atendimento fica em São Paulo. São Paulo. Né? Mas hoje a gente atende o Brasil inteiro, como a gente já falou. Mas dentro dessa central a gente tem uma diversificação de atividades funcionando. Tem pré-atendimentos, pré-orientações, tem suporte técnico, tem suporte de orientação, tem suporte jurídico, tem acompanhamento para direcionamento para a operadora, tem acompanhamento de serviço, de prestação de acompanhamento para a operadora, tem serviços complementares, tem estrutura de telemedicina, tem estrutura de acompanhamento hoje de convênio com fabricantes, medicamentos, como a gente já falou, farmácias. A gente realmente vem, graças a Deus, conseguindo dar uma bela evolução tecnológica. O programa tem muita dificuldade,
né, padre? Foi muita dificuldade, mas à medida em que foi crescendo e ampliando, a cobrança é o tempo inteiro, né? Não me dá folga, mas a gente, graças a Deus, conseguiu inovar bastante. Então, esse ano, a gente parte para uma fase bem tecnológica mesmo. Então, trazendo o conceito de imagens digitais, interação com grandes fornecedores. Isso facilitou muito para nós acesso, principalmente das coisas que estão fora dos acessos do plano de saúde. E a gente veio complementando com outros padrões de assistência, como a gente vem falando, né? Tá aí. Não pode antecipar nada de coisas futuras. Eu estou vendo aqui. Tem algumas importantes, mas a gente ainda não pode. Não pode falar. Mas serão coisas todas também no campo da saúde, da Sim, vida. Da vida. E que hoje as pessoas religiosas, as instituições, provavelmente buscam fora, mas que poderão encontrar aqui, não é? Sim, sim. A ideia é essa. A ideia é conseguir somar esforços de direcionamento para que a gente tenha mais condição de atender todo mundo de maneira mais igualitária. Aí, perfeito. Gente, chegando no final do programa, palavras finais. Padre Valdeir, um resumo para o senhor e o que de mais importante, o senhor gostaria de dizer agora ao público nosso sobre esta iniciativa. Bom, em primeiro lugar, nos colocar à disposição de todos, né? Seja as congregações, dioceses, institutos, novas comunidades, né? E dizer que vamos continuar com toda a boa vontade, né, de melhorar, né, sempre procurar melhorar para ajudar as pessoas, né. E peço a vocês que rezem por nós para que Deus nos dê força, né, coragem cada vez mais para continuar essa missão, porque no fundo é uma missão mesmo, né. Então, o que eu peço a todos vocês é isso, né, ou seja, que rezem por nós e nos colocamos à disposição, né? Entre em contato conosco, que o que a gente puder ajudá-los, nós vamos ajudar, principalmente, né, aquele ponto que eu acho que é fundamental, né? Ou seja, primeiro é dar segurança para o religioso, né? Principalmente diante da elegibilidade, que é fundamental, e depois, evidentemente, que fornecendo boas condições, né, aí para que a pessoa tenha realmente uma boa assistência, né? Eu acho que isso é fundamental da missão. Calil, o que dizer agora também, últimas palavras como responsável técnico do programa Bote Fé Bem de Todos. Bom, primeiro, retifico tudo que o padre acabou de falar, eu acho que esse é um ponto importante, fundamental. Especificamente para aquela irmã ou para aquelas irmãs que para todas é a mesma coisa, eu vou dar o recado, eu vou passar para tomar o café, eu vou pegar o meu bolo, não deu semana que vem eu estou aí, eu passo um tour de visita, o padre vai rezando, eu vou comendo bolo com elas. Rapidamente, vocês visitam as dioceses quando estão implementando o programa, visitam as instituições religiosas, as novas comunidades? O tempo todo. O tempo todo. Conversando ele com as lideranças? O tempo todo. Não, tem que ser, porque na verdade é uma interação. Muitos convites para café, né? Né? E troca, né? Eu preciso segurar a boca de tanto bolo que a gente come, né? Eu estou sempre devendo uma visita, mas a gente vai tentando dar conta de todo mundo. Então, assim, saúde para a gente conseguir tocar, porque começamos com um projeto achando que fosse simples, né? Estabelecer convênios, mas acabou virando uma estrutura de ajuda e colaboração entre as partes. E agora começaram as sinergias, né? Então, uma instituição me ajuda a ajudar a outra. Então, começou um processo de troca muito bacana. Mudou tua vida, né? Ah, mudou. Acabou meus cabelos, né? O primeiro sinal. Obrigado, Calil. Obrigado, você. Obrigado, Padre Valdeir. Padre Valdeir, vamos terminar com a bênção de Deus, né? Vamos. Agradeço. Agradecendo a Deus essa oportunidade, né, de colocar na mesa, né, essa questão da saúde, que eu acho que é tão fundamental para todos nós, né, e a esperança, né, esperança de vida, esperança de um tempo novo, né, de missão, de anúncio, de proclamação da Boa Nova, né, e eu só quero dizer uma última coisa, né? Quanto mais a gente reza, quanto mais a gente faz penitência, quanto mais a gente faz jejum, mais a gente é tentado, né? Não é verdade? Né? Ou seja, quanto mais a gente quer ajudar, maiores são as dificuldades. Né? Então, pensar assim que a gente
não teve dificuldades. Não, nós tivemos muitas e temos muitas dificuldades, né? E muita coisa para superar, mas a gente tem certeza de que o Espírito Santo vai nos iluminar e abrir as portas, né, para que as coisas aconteçam. E os resultados e o bem feito compensa tudo, né? Exatamente. Compensa todo o sofrimento, né, Os Calil? testemunhos, né, ou seja, isso nos ajuda imensamente. Então, pedindo a Deus que derrame as suas bênçãos sobre nós e sobre todas as pessoas. E sobre o programa Bote Fé, bem de todos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado, Padre Valdeir, pela amizade, Valeu. saudade de tanto tempo. Calil, obrigado pela grata surpresa em conhecê-lo, fiquei muito edificado. Obrigado pela presença de ambos. Gente, o nosso programa fica por aqui. Foi uma grande novidade, é uma grande, boa notícia para a nossa igreja e para a vida religiosa no Brasil. Bendito seja Deus por isto. E a gente fica por aqui. Esse programa já pode ser revisto a partir de agora no CN Plus e você pode também mandar para um monte de outras pessoas que você conhece. Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, num novo Além da Notícia.